Boa noite. Agora iremos iniciar a gravação do vídeo. Foi pedido pelo professor Lucas Tenório sobre a montagem da associação, tanto em série como em paralelo, e uma associação mista de resistores. Eu dei preferência por já deixar o circuito montado, porque são vários circuitos. Então, se fosse para ir montando como fizemos nos outros passo a passo, acredito eu que extrapolaria o tempo que foi passado pelo professor. Então aqui podemos notar, temos uma fonte de tensão, corrente contínua de 15 volts. Aqui temos 4 resistores associados em série, um resistor de 270 ohms, outro resistor de 470 e está ligado a um de 680, depois ligado a de 1K de ohms, né? E na saída dele volta para o negativo da fonte de tensão. Aqui eu coloquei as pontas de prova para medir a tensão de saída do circuito, a tensão de saída que está saindo da fonte de tensão. Depois botei as pontas de prova aqui para medir a tensão do resistor R1, R2, R3 e R4. Agora eu vou iniciar o circuito. Aqui ele aparece esse erro porque o circuito está sem o aterramento. Aqui podemos ver que a corrente, a tensão que sai do circuito é de 15 volts, que passa pelo resistor 1 de 1,67 volts e vai aumentando gradativamente. Agora eu vou dar uma pausa e vou colocar no circuito, no mesmo circuito, só que medindo a corrente. Agora eu vou iniciar. Iniciando o circuito, podemos ver que a corrente que passa a corrente que sai da fonte de tensão é a mesma que passa por todos os resistores, não se perdendo. Pronto, agora eu vou parar o circuito e vou dar continuidade no circuito em paralelo. Aqui nesse circuito já temos uma fonte de tensão de 5 volts que está ligado em paralelo a um resistor R1, R2, R3 e R4 com os mesmos valores de resistência: 270, 460 ou 470, 680 e 1K. Já nesse aqui vai se alterar, né? Aqui, diferente do circuito em série, que a tensão iria variando, nesse circuito a tensão é constante em todos os resistores, como podemos ver aqui. A tensão é de 5 volts nos 4 resistores. Vou parar o circuito e agora vamos para o circuito em paralelo, só que agora olhando a parte da corrente. Vou iniciar o circuito. Iniciando o circuito, podemos ver que agora o que varia nessa associação em paralelo, em vez de ser a tensão, o que varia agora é a corrente. Podemos ver que a corrente que sai da fonte de tensão é de 41,510 mA, só que aqui passa pelo R1 é de 18.519 mA, pelo R2 10,638 mA, pelo R3 7,35,9 mA e pelo R4 5 mAh. Agora eu vou parar e vamos para a associação mista. Na associação mista, o que foi pedido foi apenas para medirmos tanto a corrente que sai do circuito como a tensão da fonte de tensão. Aqui na tensão podemos ver que é de 12 volts, a tensão que sai da fonte de tensão, e a corrente é de 11,409 mAh. E vale ressaltar também que na associação em série, para a gente conseguir medir a resistência equivalente,
basta apenas somar todas as resistências. Somar todas as resistências que obteremos a resistência equivalente. Já no circuito em paralelo, temos que fazer uma associação de resistores, né? Onde a gente vai fazer a multiplicação pela soma dos resistores par a par, né? A gente faz do R1 para o R2, que vai ficar só um resistor. Depois, com esse resistor único, que vai ficar para o R3, e assim sucessivamente. E assim conseguimos medir a resistência equivalente. Essa medição é feita teoricamente, mas se quisermos ter uma comprovação se o resultado que está batendo está correto, basta apenas pegarmos o valor da fonte de tensão, que é de 5 volts, e dividir pelo valor da corrente que sai da fonte de tensão. Dessa forma também obteremos a resistência equivalente do circuito. Já no circuito misto, tivemos que fazer para obtermos a resistência equivalente, tivemos que fazer no formato estrela-triângulo. Dessa forma obtemos o valor da resistência equivalente, e depois fizemos da forma que foi dita. Pegamos a corrente que sai do circuito, pegamos a tensão, dividimos a tensão pela corrente, obtemos o valor e comparamos. E dessa forma conseguimos verificar se o valor estava correto, né? Agora vou deixar para meu colega Everton falar a conclusão do que chegamos sobre o nosso circuito. Pode falar, meu colega Everton. E dando continuidade às palavras do amigo Washington, no experimento realizado foi possível medir a tensão e corrente em circuitos série, paralelo e misto. Os resultados obtidos na prática, os cálculos teóricos e as simulações foram congruentes no caso do circuito série. No entanto, nos circuitos paralelo e misto, apenas conseguimos realizar cálculos teóricos e simulações, com os resultados dessas simulações corroborando os cálculos teóricos. É fundamental destacar a importância da comparação entre os resultados práticos e teóricos para validar as medições e os cálculos realizados. Vale ressaltar que não deu tempo de conseguirmos terminar todo o experimento em sala, só conseguimos fazer até a associação em paralelo. Então não temos os dados em sala, no caso feitos em sala, para compararmos com os dados que a gente obteve no Multisim Live. E esse foi o nosso vídeo.